E quero iniciar nesta noite mencionando alguns textos que é muito conhecido para nós. Está em todas as Bíblias estão também esses textos, mas muitas vezes, no caso, não são conhecidos, né, na vida da igreja. Entre eles eu quero mencionar um texto muito conhecido dos irmãos, um texto que empodera todos nós a não viver mais na dependência de quem quer que seja, pois uma vez que nos fizemos filhos de Deus, aceitando a Jesus Cristo, nós já somos diretamente, né, os portadores das bênçãos de Deus, porque nós aceitamos ao Senhor Jesus. E não há ninguém que seja abençoado se ele não for convertido no Senhor. Nós podemos, porventura, libertar uma pessoa possessa, uma vez encontrando ela por aí na rua, mas é só temporário aquela ação, logo aquele mal volta de novo. E bem como todas as pessoas que não se converterem ao Senhor, né, continuam no campo da maldição. Mas todas as pessoas que tomaram gosto em servir ao Senhor, elas já ganham de imediato as bênçãos de Deus. E portanto, né, quando as pessoas se animam a vir à casa do Senhor, não para louvar ao Senhor, não para bendizer ao Senhor, não para se alegrar no meio dos irmãos, mas elas estão de certa forma preocupadas se haverá para ela algum sopro do pastor sobre uma bênção para ela. A bem da verdade, ela está gastando aquilo que ela já tem. Ela poderia gastar esse tempo para algo mais precioso, que era continuar aprendendo muito mais de Deus e assim sendo selada cada vez mais, ou sendo ungida cada vez mais, uma vez que ganhou o conhecimento do Senhor. E no caso mencionar um texto, como já disse, muito conhecido dos irmãos, que é Números 23, 23. Para os irmãos é repetido, mas para tantos outros que vão nos ouvir, onde a palavra do Senhor disse nesse texto que contra nós não vale encantamento, ou seja, o texto na íntegra diz: contra os descendentes de Jacó não vale encantamento e nem adivinhações. Ou seja, então todos nós hoje que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, por mais que alguém tente contra nós, através da feitiçaria, através de qualquer sentimento nocivo, ou através de até mesmo que tenta nos atingir com as suas mãos, ele não poderá nos atingir, justamente porque o Senhor, no caso, já tem conosco um tratado do qual ele diz que todos aqueles, como no nosso caso, nos fizemos também descendente de Abraão por adoção ao Senhor Jesus, então automaticamente recebemos também esta proteção, da qual o pastor Jorge deu testemunho aqui à frente, a irmã Emília deu testemunho aqui à frente, mais irmãos deram testemunho aqui à frente dos livramentos do Senhor. Mas esses livramentos que foram dados aos irmãos é justamente vindo pelo ato dos irmãos ter um dia se convertido ao Senhor, em entregado suas vidas ao Senhor. Então o texto, como já disse, Números 23, 23, ele diz: não vale encantamento e nem adivinhação contra aos descendentes de Abraão. Em outras palavras, ele está falando que você não precisa andar preocupado com inveja, ao contrário, você deve se alegrar por ser alguém invejado. Porque se você está sendo invejado, é sinal que você está indo muito bem. Ninguém tem inveja de quem está no pó, ninguém tem inveja de quem está em ruína, mas terão inveja daqueles que vão muito bem. Mas nisso não tem problema nenhum, pois qualquer que seja o sentimento, como eu já disse, é de outros para conosco, isso não nos alcança.
pensássemos ao contrário, então o que estaria nós fazendo aqui? Para que nós estaríamos olhando a Bíblia, calculando a Bíblia, se nós não acreditássemos naquilo que a Bíblia está nos ensinando? Então diga ao teu irmão aí, pois não vale encantamento contra você. Diz ao teu irmão, o inferno está fechado para você com todos os seus feiticeiros, porque você se fez descendente de Abraão. Aleluia. E diz mais, contra você não vale a adivinhação. E nós temos exemplo do povo de Deus, muitas vezes contratava-se profetas para que eles então revelassem por onde estaria vindo o povo de Deus a batalha das guerras. Mas o nosso Deus, no caso, causava confusão a estes e da mesma forma ainda revelava aos seus por onde o inimigo estava vindo. Aleluia. Então, resumindo, não adianta armar laço para pegar os irmãos, porque não pegarão. Mas isso é necessário que todos nós creiamos na palavra do Senhor e que o nosso Deus é aquele que zela de nós, que o nosso Deus é aquele que nos guarda, e nós estamos guardados, porque existem essas promessas para nós. Mas separei ainda outro texto também, que não foge do sentido desse, que é Deuteronômio 24, a partir do capítulo do versículo de número 6, que é um texto que faz muito tempo que o pastor não fala sobre ele, amada igreja. Mas a respeito de tantos que vão nos ouvir, então a esses, em especial, nós vamos estar trazendo esta revelação e dizendo aos irmãos e a esses que, se porventura ele vive assombrado com as tragédias do mundo, ele não precisa viver mais, porque a palavra do Senhor assegura que aqueles que servem ao Senhor, ainda que estes venham, no caso, cair em dívidas, pois a este é proibido, como lei eterna de Deus, que dele não tire a pedra de mó. A pedra de mó, para os irmãos que nos ouvem, que vão nos ouvir, e para os irmãos aqui presentes, trata-se de um moinho, aonde no caso aquela família fazia a sua farinha, moía a sua farinha. Então, ainda que viesse aquele que fosse o seu credor para executar a sentença da qual era merecida, porque aquele estava em dívida, então existia uma ordem do Senhor, que a sua pedra de mó não pode ser tirada. E junto com isso, vou rapidamente voltar um testemunho aos irmãos, dizendo de um dia que nós perdemos tudo, perdi caminhão, perdi em casa, e a oração foi justamente: Senhor, na tua palavra está escrito que não pode tirar a pedra de mó daquele que te serve. E agora, nesse momento, eu me vejo só. E o Senhor naquela noite, no caso, me alegrou o coração que eu pudesse sair, como diz o pastor Jorge, andar por fé. Aos que não têm fé é loucura, aqueles que não conhecem de Deus é loucura. Mas então no outro dia, no caso, saí, falaram para minha esposa Marli, que está ali a testemunha, então falaram para ela: pois o Senhor me tocou que eu posso comprar um caminhão. Para quem tem dinheiro pode, não é verdade? E para quem não tem nada e ainda está com muitas dívidas, perdeu o que tinha e ainda ficou com muitas dívidas, saí comprar um caminhão sem dinheiro nenhum. E fui na época ao pastor do qual eu era membro daquela igreja e disse a ele: me empresta o teu carro para que eu possa ver aí um caminhão para que eu possa comprar. Ele chamou minha mulher assim meio escondida e perguntou a ela: pastor, é o seu José, está vivendo bem? Ele tem condições de comprar um caminhão? Bom, levantou cedo dizendo que vai comprar um caminhão.
ele vai comprar um caminhão? Então foi lá, ele não falou nada para mim, me emprestou o carro, e a partir dali eu molhei ele pelo menos, aí quantos dias mais ou menos, o Marli, até que viesse o socorro, foi? Umas 3 vezes, mas ele ia com você. Isso. Então umas 3 vezes ia, olhava o caminhão, media o caminhão, calculava o caminhão, tentava negociar uma forma de conquistar aquele caminhão, e voltava e deitava ao Senhor, no caso, me animou para isso, ele vai dar. Quando foi um dia, chegou um camarada, bateu na porta da minha casa, assim, com traje de executivo, e ele chegou e bateu na minha porta. Eu falei para minha esposa Marlene, deve ser cobrador de dívida que nós não estamos pagando. A senhora estava lá, né, dona? Aí aquele homem diz, pois eu quero dizer a você que quando você abrir uma conta no Banerindo, você, no caso, pagava também lá um negócio lá, e você foi contemplado com 24 mil reais. Naquela época foi 27, né? 27 mil reais. Acredito, os irmãos, que eu consegui montar um caminhão perfeito, do jeito que eu queria, na faixa de 14 a 16 mil, e ainda sobrou dinheiro. Eu tenho certeza que quando sair por aí, o mundo evangélico acredita, mas as pessoas que estão lá de fora, às vezes têm dificuldade para acreditar. Mas o nosso Deus, o Deus que nós cremos, é o Deus do impossível, porque no possível nós fazemos. Porque enquanto for possível para o homem, então o nosso Deus espera que o homem faça. É isto, é justamente isto que o homem carnal não consegue compreender. Fala, poxa, pois eu não estou vendo nada, como que eu vou conquistar? Pois é justamente aí, pois se você estivesse vendo o caminho para chegar na tua vitória, pois o nosso Deus ficava sentado no seu trono, aguardando você se apossar da bênção, porque a bênção era possível a você. Mas quando no caso não é possível mais para nós, aí é que é a hora que o nosso Deus entra em ação e realmente Ele provê. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nesse caso, para os irmãos que também, vou dar mais esse texto, né, pastor Jorge? Para os irmãos que também já tinham esquecido desse texto, para os irmãos que também não conheciam esse texto, e para aqueles que também nunca nos ouviu, então saibam os irmãos e saibam esses que não vão nos ouvir, que na palavra do Senhor existe um estatuto que deve se curvar, o mundo celeste e o mundo da terra. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser cumprida, e Ele diz que aquele que serve a Ele, ainda que entre em situações difíceis, a sua pedra de mó não pode ser retirada, e pois muito rapidamente que tinha perdido tudo, o Senhor providenciou de novo a minha pedra de mó. Aleluia. E assim o Senhor será com todos aqueles que realmente confiar no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor a todo tempo. E junto com isso também, eu quero nesta noite ainda compartilhar com os irmãos outra coisa que é muito, de certa forma, propagado no mundo afora, que é que o nosso Deus cobra o mal de alguém em outro. E podia ser que você estivesse sofrendo de um mal porque o seu pai pecou, poderia ser que você estivesse sofrendo de algum mal por alguma razão. Mas o nosso Deus diz que não cobra erros de ninguém sobre outra pessoa, e ao contrário, Ele diz: aquele que pecar, este paga, este morre. E esse texto também está em Ezequiel, capítulo de número 18. E ele diz assim, Ezequiel, capítulo de número 18, está escrito: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usais desta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus,
e nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, não dando o seu pão ao faminto, que é uma prática que tem cada vez mais sumido do meio das igrejas, e cobrindo nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E não vou ler o restante porque ele inverte. Todos aqueles que, ao contrário do que nós, no caso, acabamos de ler, faziam, este, no caso, sofreria as punições. Mas todos aqueles que, no caso, obedecessem a palavra do Senhor, assim como se os irmãos obedecerem a palavra do Senhor, os irmãos não pagam por erro de ninguém. E o Senhor, no caso, nesse texto, ele jura por si mesmo, quando ele diz: vivo eu. Pode. E o Senhor fazia justamente porque, se ele jurasse por qualquer outra coisa, tudo a sua presença é insignificante. Mas ele disse que estava mais perto dele não existir do que ele não extirpar da boca dos judeus aquele provérbio que dava a entender ao povo que ele estava cobrando o pecado de uma em outra pessoa. Então, portanto, o Senhor estava no caso nos assegurando que jamais sobre a terra haveria alguém, ou qualquer que fosse o sistema religioso, que se levantaria a dizer a alguém que ele estava sofrendo por causa do erro dos seus familiares, exceto no caso financeiro, no caso de consequências que vêm no mundo material. Mas o Senhor está dizendo muito abertamente que ninguém paga. E eu digo isso aos irmãos, que são muitas pessoas que de certa forma vivem oprimidas, são muitas pessoas que vivem sofrendo por este mundo, porque supõem que eles estariam carregando os erros dos seus pais. E muitos desses não vêm na casa do Senhor por achar que não existe saída. Por quê? Porque eles estariam carregando, pagando por erro que outros cometeram. Mas a palavra do Senhor nos assegura que o nosso Deus não cobra erro de ninguém em ninguém. Ou seja, aquele que pecar, este paga pelo seu pecado. Mas como no caso, nós também falamos ontem, no dia de sábado, na casa do Senhor, nós estivemos falando a respeito das maravilhas de Deus e a obra de Jesus, que na obra do Senhor Jesus, no caso, todos os pecados da terra também são perdoados. Não existe nenhum pecado que já fora cometido e os que vão ser cometidos sobre a terra que não sejam perdoados. Todos eles já são perdoados em Cristo. O Senhor Jesus morreu para pagar todos os pecados do mundo. Os irmãos podem abrir aí na última folha, de Mateus. Está falando sobre isso. Ide a todo mundo, fazei discípulos, batizai-vos e ensinai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor
todo poder me foi dado na terra e no céu, e eu acrescento, e no inferno também. Então não existe dúvida de natureza nenhuma que alguém que porventura entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ele esteja de alguma forma sofrendo de um dano ou necessitado de que algum guru no meio da fé venha, no caso, libertá-lo, a não ser que o ensine da palavra do Senhor, para que ele continue crescendo cada vez mais ungido no Senhor, mas as suas bênçãos já são vindas pelo fato de ter aceitado o Senhor Jesus na sua vida. E ele deve continuar crescendo neste tipo de conhecimento, para que assim cada dia mais ele seja ungido. E desculpa aí, no caso, um pouco até mesmo de arrogância, mas às vezes me parece que não se compreende bem no universo evangélico a respeito das separações das quais o Senhor Jesus nos ensinou de forma muito aberta para que todos os ouvidos pudessem entender. O Senhor Jesus fala em Lucas capítulo de número 13, a partir do verso 21, ele fala a respeito do fermento. O reino de Deus é comparado a uma mulher que, no caso, ali no manusear um fermento, ela reparte aquilo em 3 vezes, até que tudo fica levedado. Ele estava falando das divisões que foram dadas por Deus para salvar a humanidade, para chegar, e ele diz, até que tudo fica fermentado. Quando ele diz tudo fica fermentado, ele estava falando até que na tua cabeça, ó igreja, você compreende realmente o projeto de Deus para te salvar. Aí você está fermentado. Mas para que a igreja compreenda destas coisas, então ela tem que compreender a respeito da obra de Moisés, e ela tem que saber que não se pratica em nenhuma das ações de Moisés nos dias de hoje, porque contraria a graça que está em Jesus. Não se sacrifica, não se obedece lei. Lucas 16, não se obedece lei. Lucas 16 diz, as leis dos profetas vieram até João Batista, e agora todos os homens empregam força para entrar no reino. Diz que é os pastores que agora se esforçam para ter um bom conhecimento teológico. Diz que todos os homens empregam força para entrar no reino, ou seja, todas as pessoas do culto ao último banco, todas as pessoas buscam ter discernimento de Jesus para que possa se assentar no reino. É o que ele diz lá. E depois, voltando um pouco aí, como diz o pastor, então o Senhor também fala sobre isso, sobre as divisões. E que aqueles que não compreendessem sobre estas coisas, então não estariam fermentados. E nós temos visto nos dias de hoje, se pregar sacrifício dentro da igreja, levando as pessoas à condenação de novo. Pois, se Deus não poupou aos judeus que no caso têm título de nação eleita, povo santo, sacerdócio real, e eles são o tronco da igreja de Cristo, mesmo assim nos dias de hoje eles estão fora. Por quê? Porque eles não aceitaram o Senhor Jesus, para que assim fosse substituído o sacrifício que eles praticavam pelo Senhor Jesus. Então não houve aceitação de Deus para eles. Como porventura então haveria para nós que somos gentis? É claro que não há. É claro que não. Mas infelizmente atropelam tudo isso. Mas voltando, então o Senhor Jesus fala sobre isso, da mulher que dividiu. A igreja pode ser comparada a uma mulher que mexeu a massa e dividiu em 3 partes até que se levedasse. E o Senhor Jesus também, lá no texto que eu mencionei, no finalzinho de Mateus, quando ele diz, ide a todo mundo, ele diz, e batizai-vos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ensinai-vos, né, que é o batismo real, ensinai-vos sobre o Pai que criou todas as coisas. Mas
agora não fica somente nisto, porque até que durou Moisés, só ensinava sobre o Pai. Mas eis que agora eu faço um acréscimo, ensina também a respeito do Filho, e ensina também a respeito do Espírito Santo. Porque até então eles sabiam do Espírito que ficava na arca, mas de agora em diante fala a eles que ocorreu o derramamento do Espírito. O Espírito de Deus não fica mais, não tem mais o compromisso de repousar somente na arca. O Espírito Santo agora pode, no caso, clarear, pode, no caso, iluminar a vida de todas as pessoas que quiserem buscar a Deus, pois ocorreu o derramamento. Então fale a eles sobre isso. Mas muitas vezes parece não ser compreendido também, que o batismo real é justamente isso, é quando você compreende e aceita que o Espírito Santo criou todas as coisas, e quando você aceita também que o Espírito Santo de Deus fez um corpo para si, e com este, no caso, pagou todo o pecado da humanidade, não somente os pecados até hoje, mas pagou para todo sempre. Pastor, mas aqueles que no caso estão pecando, então haverá salvação para ele? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que os pecados deles são pagos. Agora, se eles reconhecerem a Jesus como Filho de Deus, então os pecados deles são apagados. O que Deus cobra de todos nós é somente isso. E não existe pecado que possa condenar alguém, a não ser ou não dar ouvido à palavra de Deus, ou blasfemar-se contra o Espírito Santo de Deus. Mas voltando então, dizendo aos irmãos que a todo tempo a palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus é anunciada, mas temos muito que fazer, né? E conclamo a igreja, não somente a nós, o Ministério Cristo Vida, mas conclamo a todas as igrejas que realmente procurem trabalhar para que o povo compreenda de Deus, para que possa ser salvo. Ser religioso não dá salvação. E que toda a igreja possa realmente estar orando para que haja, no caso, salvação sobre o nosso país, para que haja salvação sobre o mundo, mas trabalhando para que assim realmente possa ocorrer salvação no país todo, no mundo todo. E já encerro também dizendo aos irmãos que todos nós temos que orar muito, buscar muito no Senhor, para que assim o Senhor possa realmente salvar a muitos. Mas quero encerrar a mensagem desta noite dizendo que todos nós fomos chamados para sermos exatamente iguais dentro da igreja de Cristo. Ninguém foi chamado para a igreja de Cristo para ser somente um servo de banco. Ninguém foi chamado para a igreja de Cristo para ser um ouvinte da palavra. Ninguém foi chamado para a igreja de Cristo para que seja uma pessoa, um apoiador de ministério qualquer. Todos nós fomos chamados para ser pessoas realmente apegadas em Jesus Cristo, pessoas que realmente são envolvidas com Cristo, pessoas que realmente se condoem pela igreja de Cristo, e pessoas que realmente queiram trabalhar para o Senhor. Resumindo, todos nós fomos chamados no mesmo grau de importância, com ministérios diferentes, mas no mesmo grau de importância. E para fechar, Apocalipse capítulo de número 2, como no caso está falando a igreja de Efésios, o Senhor diz que odeia os nicolaítas, ou seja, aqueles que seduzem pessoas para fazer delas escravas e nega elas ao conhecimento, para poder sim cometer abuso sem que seja de certa forma exortado a que pare com os seus abusos. E o Senhor, no caso a esta igreja, depois dele recriminá-la por algumas atitudes, ele diz: o que tenho a favor de vocês é que vocês odeiam aqueles que fazem comércio da igreja, e assim como eu também odeio. Só para que os irmãos entendam. Então a igreja de Cristo
precisa trabalhar e trabalhar muito, arregaçar as mangas e arregaçar as mangas aí muito, para que assim a terra possa se converter e o Senhor Jesus possa vir buscar a sua igreja. Porque é necessário que a terra se converta para que o Senhor Jesus venha. É necessário que muitos de nós até mesmo sejam mortos para que o Senhor Jesus venha, mortos pelo amor do Evangelho de Cristo. Isso está em Apocalipse. Mas a igreja, de certa forma, ao meu ver, tem um pouco se afastado disso, e isso é preocupante. Mas volto, como disse, encerro a mensagem desta noite, dizendo aos irmãos e a todos que porventura nos ouviram, ainda que não compreendeu o pastor bem, mas pegue os textos e leiam eles para que os irmãos possam então ter discernimento sobre isso. A respeito daqueles que Deus, o texto que diz que Deus não cobra maldição de um no outro, e portanto Deus trata com cada um de nós, e todas as pessoas podem vir sim para a igreja de Cristo, entregar sua vida ao Senhor, e a partir daí é abençoado sim. Está em Ezequiel 18. Da mesma forma, Deuteronômio capítulo de número 24 diz que você que serve ao Senhor, você pode apresentar ao Senhor que a sua pedra de mó não pode ser tirada, ou seja, ainda que você venha perder o emprego, mas você clama ao Senhor que Ele abra outra porta para você, porque você não pode ficar desempregado, aleluia, porque a tua pedra de mó é o teu sustento. E da mesma forma em Números, como já disse aos irmãos, 23, para quem porventura não nos entendeu claramente, então leia Número 23, e saiba que é você que é o portador da bênção, e jamais vem à igreja pensando em pegar a bênção em alguém, mas você é o portador da bênção. Quando você sair da sua casa para vir para a casa do Senhor, você vem para louvar e exaltar o nome de Deus, porque você já é abençoado. Você tem que acreditar nisso. É o que está no texto. E o nosso Deus não é homem para que minta. E depois também, uma outra oportunidade, nós aí passamos a falar a respeito desses tempos do quais o Senhor menciona a igreja já fermentada, sobre os tempos, as divisões da igreja, para que você assim